previsão de chuvas, o uso de máscaras é recomendado para esse período crítico de exposição à fumaça na Grande BH. Mais de 140 dias sem chuvas, queimadas espalhadas por quase todo o estado. Na região metropolitana de Belo Horizonte, uma névoa seca, mistura de poluição e fumaça dos incêndios, cobre boa parte do céu. A combinação com ar seco para a saúde não é nada boa e colocou a capital em alerta vermelho por causa da baixa umidade do ar. O Gilson José dos Santos trabalha com aquecedor solar. Tá sentindo esse ar seco e a garganta já tá dando sinal estranho aí, né, Gilson? Com certeza. O nariz começa a correr, aí é complicado. A GCL Barbosa tá de passagem aqui por Belo Horizonte, não é da nossa capital, mas tá sentindo isso para todo lado, não só aqui em Belo Horizonte. Você é de onde mesmo, GCL? Vocês são do Pará. Como é que tá a situação lá? Você tem percebido essa fumaça toda, muito incêndio, ar seco? Meu menino, por exemplo, tem problema, né, sinusite, aí dando o nariz a sangrar, né, que fica muito seco. E fica naquela fungação danada. Para o diretor da Sociedade Mineira de Infectologia, Estevão Urbano, é hora de falar sobre o uso de máscaras para alguns grupos, para diminuir os riscos. Aspirar as partículas pode gerar lesões à mucosa, das narinas, olhos, boca e muitos outros problemas de saúde. Em relação à fumaça e essas partículas que ficam suspensas no ar, geralmente oriundas de queimadas, misturando isso com uma baixíssima umidade do ar, há uma agressão contínua às nossas mucosas, como por exemplo os olhos, que ninguém muitas vezes fala, mas que gera conjuntivite, mas principalmente das mucosas respiratórias, como as do nariz, da boca e dos brônquios. E essa agressão inflama essas mucosas e tem diversas consequências. Uma consequência direta é sangramentos. Então as pessoas podem ter muitos sangramentos pelo nariz, por exemplo. Uma outra consequência muito importante é a liberação de substâncias que mediam alergia. Então a pessoa começa a ter vários sintomas de alergia, inclusive descompensando seus quadros de asma, e que podem ser muito graves, inclusive. E uma outra consequência é que essa secura, essa inflamação, essas lesões da mucosa favorecem as infecções. Agora o senhor já fala em uso de máscaras para alguns determinados grupos, pessoas com maior risco, por exemplo. A máscara, principalmente aquela máscara cirúrgica, ela filtra pelo menos uma parcela dessas partículas que podem irritar as mucosas. Então as pessoas de maior risco, como por exemplo aquelas que têm doenças crônicas do pulmão, os idosos, portanto aqueles que têm maior condição de desenvolver doenças graves, deveriam usar essas máscaras principalmente quando fora do seu ambiente interno ou em qualquer situação onde ele prevê que vai encontrar grandes quantidades de partículas, por exemplo, ao sair de casa. Repórter André Vasconcelos.